Hoje nós vamos falar um pouco sobre a porta estreita, o segredo da porta estreita. Que porta é essa que Jesus disse que nós devemos passar e que nós devemos trilhar? Mas o que significa de fato essa porta estreita? Eu sei que muitos possivelmente já ouviram falar, mas hoje nós vamos esclarecer de uma vez por todas isso. Fique comigo até o final desse vídeo. Comente aqui o que você está achando dessa mensagem, se essa mensagem está sendo boa ou não para você. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho das notificações e me ajude a proclamar a palavra de Deus. Vamos à palavra da Bíblia. Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Jesus aqui está fazendo um paradoxo. Ele está dizendo uma porta que leva ao céu, que leva à vida eterna, e uma outra porta, um outro caminho que leva à perdição. Mas qual a real diferença de um e de outro? Bom, primeiramente Jesus disse que Ele é a porta, ou seja, que nós devemos trilhar um caminho baseado nele e não no que o mundo diz para nós fazermos. Portanto, aquilo que você pensa que é a verdade, o que o mundo diz para você, o que o mundo fala para nós todos, de que nós devemos trabalhar muito e lutar muito para aquilo que é nosso, será que isso está em consonância com a palavra de Deus? Será que isso realmente é o que Deus quer que a gente faça? Não. O que Deus quer que nós façamos nessa vida, meu amado e minha amada, é que nós o adoremos, o busquemos todos os dias da nossa vida e que nós entreguemos a nossa vida para Ele. E nós devemos trilhar o caminho que o Senhor Jesus Cristo disse que nós deveríamos trilhar. Ou seja, primeiramente passar pela porta estreita, ou seja, Ele. Porque o caminho que leva à vida é estreito e árduo, é difícil. Nele a gente anda carregando uma cruz. Lembre-se que Jesus disse: aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Essa cruz diária, essa luta contra a nossa carne, essa luta contra o nosso ego, essa luta contra as nossas vontades, é tudo isso que nós devemos ter todos os dias, passando pela porta estreita. Mas é só passar pela porta estreita que nós já estaremos salvos? Não. Eu sei que a salvação depende única e exclusivamente de Jesus, porque Ele é a porta. Ou seja, se não houver essa porta, nós já estaremos fadados ao fracasso. As nossas obras não nos levam à vida eterna, não nos levam ao paraíso, não nos levam ao céu. As nossas obras, meu amado e minha amada, elas demonstram a natureza cristã que nós temos. Então funciona mais ou menos assim. Você na sua vida, você nasce, você cresce, você se desenvolve, até que chega um momento em que o Espírito Santo toca no seu coração e que você vai lá e aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador, é batizado e é batizada. A partir desse momento, a sua vida não pertence mais a você, pertence a Deus. Por quê? Porque Jesus teve que morrer para comprar a sua vida. Lembra do pecado de Adão? Então, Jesus consertou isso, mas consertando isso, Ele teve que comprar a sua vida de volta. E a partir desse momento, você não pertence mais a você, você pertence a Ele, a Deus. E a sua vida deve ser condizente com aquilo que você professa, com aquilo que você crê no Senhor Jesus Cristo, é claro. Então esse é o caminho estreito. Nós devemos trilhar esse caminho estreito, passar pela porta e andar pelo caminho estreito. Um caminho dividido desse mundo, um caminho onde as coisas fáceis, as coisas desonestas, as coisas corruptas devem ser deixadas de lado. Você deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É isso que Jesus mandou que nós fizéssemos. Nós devemos ser sal e luz para esse mundo. Não adianta você falar que crer em Jesus. Eu creio em Jesus como meu Salvador. E quando você acaba de falar, a sua boca está dizendo palavras torpes, você está xingando, você está ameaçando, você está gritando com alguém, você está batendo, você está cometendo atos ilícitos,
você está roubando, você está defraudando, você está cometendo adultério. Isso não é o caminho estreito, isso é o caminho largo, isso é o caminho do mundo. Você não está fazendo aquilo que Deus mandou que você fizesse. Você não está trilhando aquele caminho que Deus mandou que você trilhasse. Você deve se abster, principalmente de você mesmo. Você deve tirar o seu ego, a sua vontade, a sua premissa maior, que é você mesmo, da sua mente. E você deve pensar com a mente de Cristo. Você deve seguir o caminho estreito, assim como Cristo seguiu nessa terra. Ele saiu de toda a glória, de toda a honra, ao lado do Deus Pai, para se tornar carne, para se vestir de homem, fadado ao fracasso, ao pecado, mas ele não pecou. Ele foi o único que não pecou. Ele praticou uma vida santa, uma vida íntegra, totalmente de acordo com a vontade de Deus. Ele mesmo disse: eu não vim aqui para fazer a minha vontade, sim a vontade do meu Pai. Ele orava, ele buscava a Deus todos os dias. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos passar pela porta estreita, primeiramente aceitar a Cristo e trilhar esse caminho todos os dias. Mas se eu não trilhar esse caminho, eu vou ao céu? Não, porque se você não trilhar esse caminho, você está demonstrando com as suas obras que você não é um verdadeiro crente, não é uma verdadeira crente. Você diz da boca para fora que crê em Cristo e que aceita Cristo, mas os seus frutos, as suas obras não são condizentes com isso. Você, com o seu fazer, você está negando aquilo que você disse acreditar. Você entendeu isso? Essa diferença? As obras não nos levam ao céu, não. As obras atestam, confirmam aquilo que a gente crê. Se eu sou um filho de Deus, eu vou praticar as obras de um filho de Deus. Se eu sou um filho da luz, eu vou praticar as obras da luz e não das trevas. E qual é esse caminho amplo? O caminho amplo onde muitos encontram é o caminho do mundo. É um caminho fácil, é um caminho em que você percorre por estradas amplas e grandes, sinuosas, repletas de ambição, repletas de egoísmo, repletas de mau caráter, do mal em si, repletas de coisas que Deus abomina, de adultérios, de lascívia, de comportamentos lascivos, comportamentos maliciosos. Esse é um caminho do mundo, um caminho do diabo, um caminho de Satanás. Por quê? Porque ele deixou que seu orgulho se sobrepujasse à bondade de Deus e o próprio Satanás se voltou contra Deus e levou 1/3 dos anjos com ele. Então, ele não teve essa humildade, essa honradez de servir ao Deus maravilhoso. E ele vivia no paraíso, hein? Quanto mais a nós devemos todos os dias colocar nossos joelhos no chão, orar a Deus, pedir força para que nós sigamos em frente desse caminho estreito e árduo. Pense assim: aqui nesse mundo é o nosso inferno. Quando nós morrermos, nós iremos para o paraíso. E para as pessoas do mundo é o contrário. O paraíso delas é aqui. E quando elas morrerem, provavelmente, se não aceitarem a Jesus como seu Salvador e viverem condignamente com isso, irão ao inferno. Então pense que aqui é o nosso sofrimento. Aqui é o quanto você vai sofrer aqui, vai dizer o quanto você segue realmente a Cristo ou não. Siga esse caminho estreito, deixe o caminho largo de lado. Então o segredo da porta estreita é esse, que não é só passar pela porta, que é Jesus, é trilhar o caminho na sua vida inteira, é seguir esse caminho muitas vezes sinuoso, muitas vezes robusto demais, rude demais com você, doloroso. É um caminho em que nós devemos trilhar. Por quê? Porque Jesus trilhou também e nós não somos melhores que Ele. Nós vamos passar por aflições tremendas nessa vida, mas nós vamos passar por todas elas adorando a Deus. Lembra o que aconteceu com Jó? Eu sei que todos nós aqui não passamos nem 1/10 do que Jó passou. E o que ele fez? Ele adorou a Deus. Em nenhum momento ele levantou a voz contra Deus. E Deus deu a ele tudo em dobro depois que ele passou por aquela prova.
Então a nossa prova é o mundo, é esse caminho estreito, é essa vida tão dolorosa que nós temos, mas no final dela a recompensa será maravilhosa, de uma forma como ninguém imagina. Nós teremos milênios e milênios e milênios para desfrutar do bom e do melhor, e principalmente ao lado do próprio Senhor Jesus Cristo, ao lado do nosso Deus. Então o segredo da porta estreita, você já sabe. Siga Ele e não a porta larga que o mundo te dá. Amém?